Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dando início ao nosso encontro, eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los por este bate-papo. Eu sei que você está triste, eu sei que você está chateado, eu sei que você não gostaria de estar aqui, mas acho que é importante a gente ter esse bate-papo. Acho que talvez você que já tenha reprovado mais de uma vez e não consiga entender exatamente o que está faltando, eu espero que hoje eu seja guiado para poder te auxiliar neste momento difícil, nesse momento triste, nesse momento chato, e que eu entendo perfeitamente. Você não queria assistir esse encontro, preferia estar na aula de segunda fase. Mas eu acho que é importante. Eu já há algum tempo venho fazendo esse evento. Acho que é um evento importante. Incontáveis alunos me escrevem falando da importância disso, como isso os auxiliou, como isso foi importante. E eu quero ter uma conversa objetiva, uma conversa clara, uma conversa direta. Uma conversa sem enrolações, uma conversa sem blá blá blá, como se diz por aí, objetivo, direto ao ponto, como as minhas aulas são, vocês que são meus alunos sabem como eu sou. Para quem não me segue, estão aqui as minhas redes sociais. No Twitter eu sou @madeira10, no Instagram também @madeira10. E observando e conversando com os alunos, eu notei alguns padrões que se repetem de dificuldades entre os alunos. Na tela, por favor. Basicamente, os 3 primeiros tópicos são o que eu consegui aglutinar de dificuldades dos alunos. Uma prova muito extensa, eu perdi a concentração. Antes da prova, ou no meio da prova, eu fiquei nervoso e só queria entregar a prova e ir embora. Eu sei a lei, mas eu não consigo passar. Basicamente, esses 3 tipos de reclamações que eu senti dos alunos, além de uma outra reclamação que eu vou comentar depois, sobre a questão do conteúdo. Bom, a prova ser extensa. Primeira, volta para a tela. Prova ser extensa. É uma prova extensa mesmo. É uma prova extensa mesmo. Professor, aconteceu isso comigo. Eu perdi a concentração. No meio da prova eu perdi a concentração. O que eu posso fazer para trabalhar em cima deste problema? Prova extensa, perdi a concentração. Eu sou maratonista e quando a gente treina para uma maratona, todas as outras distâncias inferiores à maratona ficam mais fáceis. Quando eu terminei a minha maratona, para quem não sabe, são 42 quilômetros, 145 metros, a maratona. E agora, esse segundo semestre eu não fiz nenhuma maratona, só corri distâncias menores, até 21 quilômetros, meia maratona. Eu fui muito melhor nessas provas de 21 quilômetros do que eu fui antes, mas muito melhor. E por quê? Porque eu consegui treinar para o pior. O que eu preciso que você faça? Eu preciso que você esteja preparado, que você treine provas extensas. Vejam, queridos, olha aqui um exemplo. Olha o tamanho da pergunta de processo penal. Rogério foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado por fatos que teriam ocorrido em 2017. Após regular citação e apresentação de resposta à acusação, Rogério decide não comparecer aos atos do processo, apesar de regularmente intimado, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Volta para mim. Aqui, quando você estava no meio da prova, é capaz de você já ter ficado desesperado, ter falado, nossa, mas o que é mesmo? Não necessariamente nessa questão, mas em outras questões.
Você leu a questão, no meio da questão você já não sabia mais nada do que estava acontecendo. Eu preciso que você treine questões. Você precisa treinar. E precisa treinar na tela. Esse tipo de questão. Questões longas. E imprima as questões anteriores. Imprima as questões anteriores da sua prova. Leia as questões anteriores. Só assim você vai conseguir, pode voltar aqui, só assim você vai conseguir estar com o corpo e a mente preparados para a prova. Quando na prova você perde a concentração, é por causa disso. Às vezes, a gente se sabota. Às vezes a gente se sabota. E se sabota pela insegurança. Às vezes você, antes de entrar na prova, alguém esbarrou em você. E aí você começa a fazer a prova, fazer a questão, e no meio da questão você fala, puta, mas aquele cara também tinha que ter esbarrado em mim. Percebe? Você transfere para um evento insignificante. Insignificante. Toda a sua, como direi, toda a sua frustração, e você se sabota. Professor, aconteceu isso comigo. Não com o cara que me esbarrou, mas porque eu escorreguei, porque isso, porque aquilo. Professor, como é que eu evito isso? Há alguns truques que você pode fazer, mas talvez o principal truque seja estar preparado para essas questões. É não se iludir. Muitas vezes, é triste. Eu vejo, por exemplo, o aluno faz uma prova, mas uma prova que não é no nível da OAB. Faz uma prova simples, uma prova curta, uma prova objetiva, e aí ele se ilude, achando que é aquilo. O padrão da prova é esse. Eu preciso que você treine essas questões longas. É a primeira coisa. Olha o tamanho da questão. Depois eu vou resolver e te mostrar como ela não tinha nada demais. Agora, olhem, no meio da prova eu fiquei nervoso, só queria entregar a prova e ir embora, ou antes da prova. Volte aqui, por favor. Neste tipo de questão, nesse tipo de sentimento, tá, de novo, a autossabotagem. E além da autossabotagem, há um segundo aspecto. Que é o aspecto de você querer, de novo, fugir. Eu quero estar em qualquer lugar menos aqui. Você deve treinar as provas anteriores. Treinar as questões para estar confortável com isso. Tá bem? É fundamental que você faça esse treino. Volta para a lousa. Eu sei a lei, mas eu não consigo passar. Quem é meu aluno aqui no curso regular, o que observa? Eu sempre digo, olha, a velha FGV, a nova FGV. A velha FGV, a nova FGV. Eu sempre falo, mostro essa mistura, essa diferença. A velha FGV, basta saber a lei. Basta saber a lei de cor, a velha FGV. Basta saber a lei de cor, a velha. E a nova? A nova não. Não adianta. Você acabou de ter aula de júri comigo, e eu te falei que da decisão de pronúncia cabe reze. Entre outras coisas, óbvio. Não adianta você fazer um teste que diz assim, qual recurso cabível da decisão de pronúncia? Letra A, reze. Você marca e acabou. Não é assim que cai na prova. E aí é a ilusão do conhecimento. Você sabe da velha FGV. Você não sabe da nova FGV. A nova FGV vai muito além disso. Muito além. Na nova FGV, não basta você saber decor a lei. Na nova FGV, você deve saber aplicar a lei.
Vamos ver a questão? Vamos ver a questão. Rogério foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado por fatos que teriam ocorrido em 2017. Após regular citação e apresentação de RA, Rogério decide não comparecer aos atos do processo, apesar de regularmente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia. Em audiência realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sem a presença de Rogério, mas tão só de sua defesa técnica, foi proferida a decisão de pronúncia. Rogério mudou-se e não informou ao juízo o novo endereço, não sendo localizado para ser pessoalmente intimado dessa decisão, ocorrendo então a intimação por edital. Posteriormente, a ação penal teve regular prosseguimento, sem a participação do acusado, sendo designada a data para a realização da sessão plenária. Ao tomar conhecimento desse fato por terceiros, Rogério procura seu advogado para esclarecimentos, informando não ter interesse em comparecer à sessão plenária. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Rogério deve esclarecer que, olha, provavelmente é possível que algum dos senhores tenha se perdido no meio da leitura do caso. Acontece. Por isso a importância de fazer provas anteriores com esse tipo de formato. O que aconteceu aqui? O cara, o réu, foi declarado revel, intimado por edital, e ele falou que não tem interesse em comparecer à sessão plenária. Não quer. E o que o advogado deve esclarecer? O processo e o curso do prazo prescricional diante da intimação por edital deveriam ficar suspensos. Isso é uma pegadinha. Essa é uma pegadinha, porque o aluno olha, volta para mim aqui, o aluno olha e fala, não, eu já ouvi falar disso. Já ouvi. Deve ser isso. Volta para a lousa. Aluno, você ouviu falar isso? Você ouviu o artigo 366, que diz que o processo e o curso do prazo prescricional, diante da citação por edital, deveriam ficar suspensos. Citação. E aqui está a intimação. Está errada a letra A. Letra B. A intimação da decisão de pronúncia por edital não é admitida pelo CPP. É sim. Está errada. Foi uma mudança que aconteceu tem 10 anos. Pode haver a intimação da decisão, pode haver a intimação da decisão por edital. Letra C. O julgamento em sessão plenária do Tribunal do Júri, na hipótese, poderá ocorrer mesmo sem a presença do réu. É essa a resposta correta. É essa. Mesmo sem a presença dele. Ela é indiferente. Antes era obrigatória, agora é indiferente. Sacou? Olha a letra D. A revelia gerou presunção de veracidade dos fatos e a intimação foi válida, mas a presença do réu é indispensável para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri. Aqui, ele está misturando tudo. Ele está misturando processo civil, que a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos, com processo penal. E depois ele volta com a lei antiga, sendo a presença do réu indispensável para a realização da sessão plenária. Então, meus amigos, volte aqui para mim, meus amigos, o que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso que vocês entendam que a nova FGV não basta saber a lei de cor. Você tem que entender a lei e conseguir aplicá-la para todos os casos que você vê. É muito importante isso. Vejam só. Qual é a dica que eu dou para vocês? Qual é a dica que eu dou para vocês de como resolver isso ou como superar isso? Como é que você deve superar isso? Você deve olhar para todas as notícias que você vê, todas elas, e
olhar para essas notícias do ponto de vista jurídico. Ponto de vista jurídico. Um exemplo, misturando ECA. Há umas 2 semanas, saiu a notícia de que acho que um garoto de 12 anos matou uma garota de 9, algo assim. Uma situação terrível. Eu quero que você pense, bom, o adolescente que pratica ato infracional, o que acontece com ele? Qual a medida que ele pode receber? Vocês entenderam? O raciocínio é olhar para a situação concreta e aplicar todo o direito nela. Está claro isso? Tudo bem? É muito importante que você faça isso. Mas, além disso, tem uma outra coisa que eu não coloquei na lousa. Tem uma outra coisa que eu não coloquei na lousa e que eu gostaria de falar com vocês. Vejam só. Eu sei a lei, mas não consigo passar. Acabei de falar isso com vocês. Eu sei a lei, mas não consigo passar. Há uma última coisa, que é, vamos fazer a análise da sua prova. Eu sei que tem um monte de software por aí, que você joga o seu gabarito e sai o resultado. Isso é falso. E eu queria te explicar por quê. Lulu Santos já nos explicou, né, que o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O que esse software te dá é uma análise em pizza. É um gráfico do PowerPoint, do Excel. É óbvio que ele tem algum valor. Mas se você faz isso dessa maneira passiva, você não extrai o melhor. O mapa da sua aprovação, a rota da sua aprovação, está dada pela prova que você acabou de fazer. E ela é o melhor mapa para a sua aprovação. Por que eu digo isso? Porque você precisa ser honesto com você. Eu sei que às vezes dói. Olhar no espelho dói, mas é preciso olhar no espelho. Você vai pegar uma das questões. Vai separar por matérias. Uma das questões e vai separar por matérias. E aí você vai marcar quantas você acertou e quantas você errou de cada matéria. Você vai fazer isso. Só que eu quero que você considere o seguinte, e por isso que esse trabalho individual é mais acurado do que o trabalho do software. Primeira coisa, você vai considerar que quando você chutou a questão, você errou. Você errou. Você vai considerar que quando você chutou a questão, você errou. E por quê? Porque chute, parceiro, pode ser que a sorte não sorria para você no dia da prova. Então, eu quero que você trabalhe chute como erro. Quando você terminou de fazer isso, você vai olhar e aí você vai ter um mapa real de quais as matérias que você foi melhor e de quais você foi pior. Essa é a primeira fotografia. Mas eu quero uma segunda fotografia. Você vai se concentrar nas questões que você errou. E você vai tentar entender por que você errou. Você vai olhar uma a uma. O mapa da sua aprovação está na sua reprovação. Cada problema traz em si sua própria solução. O mapa da sua aprovação está na prova passada. Você vai olhar para cada uma das questões e vai dizer, por que eu errei essa questão? Foi falta de conteúdo,
Foi problema de interpretação de texto. O que faltou? O que faltou? É isso que eu quero que você faça. Insisto, você vai olhar para cada uma das questões e vai ver por que é que você errou. Faltou conteúdo, faltou interpretação de texto. E aí você tem um mapa super acurado de cada uma das matérias. Entende? É muito importante que você seja honesto aqui. Muito importante. Você deve ser honesto com você. Dói, dá raiva, mas isso é fundamental para a sua aprovação. Fundamental. Volta para a tela. Vamos recapitular o que a gente falou? Prova muito extensa, perdi a concentração. Eu só queria entregar a prova e ir embora. Aqui, você precisa de treino. Você precisa treinar. Você precisa ficar atento e treinar. Ok? Beleza. Além disso, eu sei a lei, mas não consigo passar. Queridos, você sabe, no modelo velha FGV, vamos trabalhar com o modelo nova FGV. Precisamos trabalhar com ele, com o modelo nova FGV. E tem uma última coisa. Lembra que eu falei que era objetivo, sem enrolação, sem blá blá blá? 4, 5 horas? Não. Objetivo. Objetivo. Último ponto. Professor, pessoas me escreveram isso. Eu quero desistir. Eu não nasci para isso. Eu quero desistir. Eu não nasci para isso. Eu não acredito nisso. Eu quero te falar de um aluno que falou comigo no começo da minha carreira docente, como professor de cursinho. Ele me chamou um dia num canto e disse assim: professor, o senhor é gente boa, tal, posso falar com o senhor? Eu falei: pois não. Professor, o senhor não nasceu para isso. O senhor não nasceu para ser professor. O senhor não nasceu para isso. Vai fazer outra coisa. Vai ser professor aí de graduação. Mas professor de cursinho, o senhor não nasceu para isso. O senhor é muito ruim. Cara, eu agradeci. Na época eu fumava, fui embora para casa. Se fosse um filme, estaria tocando uma música ao fundo, fumando um cigarro, pensando o que eu errei na vida. Podia ter ficado puto com esse cara, podia ter desistido ali. Mas eu falei: não, eu acredito em mim. Vou melhorar, porque é óbvio que ele devia ter algum ponto de razão, óbvio, ninguém nunca é perfeito. Óbvio que ele devia ter algum ponto. Trabalhei, tentei identificar quais pontos que os alunos não gostavam da minha aula e aprimorei e melhorei. E o que eu estou te pedindo aqui hoje é isso. Dê uma chance ao seu eu do futuro. Dê uma chance a ele. Olhe para os seus erros como eu olhei para os meus. Olha no espelho. Olha no espelho. O espelho dói, mas o espelho é a verdade. Olha para o espelho. Faça esse teste que eu falei de analisar uma a uma as questões. Você, não máquina. Você. Faz isso com máquina, não. Não deixa o destino da sua vida nas mãos de uma máquina. O seu destino nas mãos de uma máquina. O cérebro eletrônico faz tudo, mas ele é mudo. É uma bela metáfora. Óbvio que o computador fala, mas ele não pensa. Não delegue para ninguém a função de pensar a sua vida, o seu destino. É você o responsável por isso. Tome para si o seu destino. Seja senhor do seu destino. Então, queridos, esse é o plano. Eu queria te falar
sobre o plano futuro. Se nós olharmos aqui, esse é um calendário que não é o oficial, porque o oficial ainda não saiu. Ele não é o oficial, pois o oficial ainda não saiu. É uma estimativa. A estimativa é que a próxima prova seja no dia 15 de março de 2020. Então, vocês que foram reprovados agora, vocês têm novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e metade de março. Vocês têm 4 meses e meio. Vocês têm 4 meses e meio. Então vejam, olha quanto tempo dá. Olha quanto tempo dá. Professor, eu não me sinto seguro para fazer a prova de março. Eu quero fazer a prova do dia 5 de julho. Vejam, queridos, vejam. Eu acho que, de novo, você tem que olhar para o espelho. Se você acha que você não vai ter tempo de se preparar adequadamente, então pule esta data. Agora, honestamente, eu acho que dá tempo sim. Se prepare para esta data. Professor, que curso que eu faço? Vejam só, vejam. Preparação, primeira fase para o 30º exame da ordem. Nós temos aqui, eu recomendo sempre o Super Combo, que é o intensivo mais o reta final, porque daí você já garante vaga no reta final para você. Ele tem 536 aulas, começa agora no dia 4 de novembro. Então você vai ter um super curso aí, com todas as matérias para você. Caderno de questões de desafio, simulado, maratona OAB, material de apoio. É um curso fenomenal. E, vejam só, esse curso começa no dia 4 de novembro, termina o intensivo mais reta final. 4 de novembro termina no dia 11 de março. Professor, e se a prova antecipar? Nós estamos preparados para isso. Aqui, nós não trabalhamos na base do improviso. Há toda uma programação, caso a gente precise antecipar a prova para você. Por isso que a gente trabalha com essas datas, tá bem? Além disso, nós temos também o extensivo semanal, para aqueles que querem prestar a prova de julho. Aí, 27 de janeiro é o início e o término é o dia 9 de julho. Para você que vai fazer a prova de julho, este é o seu curso. Tá bem? Queridos, eu entendo que você esteja frustrado, eu entendo que você esteja com raiva. Permita-se o luto. O luto é importante. As coisas precisam morrer para que outras possam nascer. Um amor precisa morrer para outro amor nascer. Se deu luto. E se deu um luto de 2 semanas, essa semana toda que passou e a próxima. Terminado esse período, volte a estudar. 2 semanas de luto, volte a estudar firme. E eu queria muito estar com vocês aqui neste nosso próximo curso. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção. Obrigado por me permitir trocar essas palavras com vocês. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu!